nós vamos estudar hoje o livro de Atos, uma análise resumida, uma síntese do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então nós vamos abrir nesse livro para examiná-lo. É interessante que este é o livro histórico do Novo Testamento. Você tem os evangelhos, talvez chamados de biográficos, que examinaram a vida de Jesus. E agora nós temos o livro de Atos, que é o livro histórico que vai contar sobre o crescimento da igreja, a expansão da igreja. Como a igreja começa pequena, com 120 membros em Jerusalém, e só em Jerusalém ela vai crescendo para quase 3.000, para 5.000, para multiplicação. Depois vai se espalhando para toda a província da Judéia, alcançando a região de Samaria, depois atingindo Cesareia, depois chegando a Síria, Antioquia da Síria, e a partir daí para as províncias do império. Pastor Ival, o senhor tem alguma palavra para dar para nós, inicialmente? Oh, meu pai, é uma honra. Isso aí é frio. E então, o livro de Atos relata as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo nas províncias romanas, até chegar em Roma. É claro que o registro não é exaustivo, nós não podemos afirmar que o que está escrito em Atos é tudo o que aconteceu, muito mais coisas certamente aconteceu que não está registrado, mas o que está registrado é o que o Espírito Santo quis que nós soubéssemos, para termos uma visão orgânica de como a igreja pequena se espalha, se expande, se fortalece, chegando a Roma, e em poucas décadas esta igreja alcança o mundo todo conhecido da sua época. Então nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Eu pedi ao pastor Ival, que está pertinho de mim aqui, para orar, pedindo a unção do Espírito Santo de Deus para essa lição. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia tão feliz, estarmos aqui na tua casa com os nossos irmãos, pela semana que tivemos debaixo da tua providência, de trabalho, de lutas. Pai, nós precisamos agora da assistência do teu Santo Espírito para aprendermos da tua palavra. Que o Senhor nos instrua agora, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor também dê uma unção especial para o pastor Hernandes na instrução que ele nos dará agora. Que haja aprendizagem da tua palavra nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler, por gentileza, versos 1, 2 e 3. Atos 1, 1 a 3. Comigo, vocês podem ler a sua voz? Vamos juntos? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O livro de Atos é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele encerra os evangelhos e abre as epístolas. Ele encerra o ministério terreno de Jesus, com o seu nascimento, crescimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão, e dá início agora
a expansão da igreja. Esse livro, conforme está logo no primeiro verso, é sequência do primeiro livro. O primeiro livro que Lucas escreveu foi o Evangelho. Embora você não encontre o nome de Lucas nem no Evangelho, nem em Atos, nós deduzimos com fartas e eloquentes provas de que Lucas foi o autor deste Evangelho e tanto deste livro de Atos, que é o livro histórico. E o que está registrado aqui com muita clareza é que ele está falando do que Jesus começou e continuou a fazer e a ensinar. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é Lucas. Atos é o que ele continuou a fazer e a ensinar. Eu acho a ordem fantástica. Não é que ele começou a ensinar e a fazer, mas que ele continuou a fazer e a ensinar. Primeiro você faz, depois você ensina. Primeiro você vive, depois você prega. Primeiro você experimenta, depois você transmite. Primeiro isso é verdade para você, depois você proclama como verdade para os outros. Essa ordem não pode ser invertida. O que Jesus Cristo fez é o que você e eu também precisamos fazer. Esse livro pode ser resumido em 3 palavras. Primeira palavra, ascensão. Porque está registrado aí no versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Segunda palavra, descida. Logo no capítulo 2, Jesus ascende, o Espírito Santo desce. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Jesus volta para o Pai, Jesus derrama o Espírito Santo. Então essa ordem é fundamental. Ascensão, descida. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Foi bom que ele fosse, para que ele enviasse o Espírito Santo. E esse envio do Espírito Santo não é apenas temporário, é para permanecer para sempre com a igreja. Dispensação do Espírito Santo, ele veio para ficar, para habitar em nós. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja vai avançar. Então a terceira palavra que resume esse livro é expansão. Jesus sobe, o Espírito Santo desce, a igreja se expande. Jesus Cristo sobe, o Espírito Santo desce, a igreja cresce. Essa ordem também é vital. Porque se Jesus não fosse, eu não derramaria o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse derramado, a igreja não se expandiria. E ainda hoje, irmãos, nós dependemos do derramamento do Espírito, do poder do Espírito, da direção do Espírito, da unção do Espírito, para que a igreja cresça e se expanda. Quais são as grandes ênfases deste livro? Penso que as grandes ênfases são oração e palavra. Leia o livro de Atos com cuidado e você vai perceber isso. Hoje nós estudamos muitos livros, muitas técnicas, muitos métodos, muitas abordagens sobre o crescimento da igreja. Houve até um instituto criado no século passado, no seminário de Fuller, sobre um movimento de crescimento de igreja, com Donald McGavran, que veio a se tornar o missionário mais importante do século passado. Mas, com o tempo, esse instituto de crescimento de igreja foi descambando para a questão do pragmatismo, estudando técnicas, métodos, formas de levar a igreja ao crescimento, usando metodologias boas, saudáveis, mas humanas. E nós entendemos uma coisa: o livro de Atos é o grande manual de crescimento da igreja.
O livro de Atos é o grande mapa que nos revela a rota para o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja, no livro de Atos, está estreitamente ligado à questão da oração e da palavra. Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Segundo, você vai perceber outra coisa fenomenal: a conexão entre pregação e crescimento da igreja. Aliás, na história da igreja você pode constatar isso. Sempre que a pregação da palavra esteve em alta, a igreja cresceu. Sempre que a pregação da palavra esteve em baixa, a igreja retrocedeu. Por quê? Porque é bíblico. Deus chama os seus escolhidos pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Está lá em Atos 17, 20, que Deus chama... João 17, 20, que Deus chama pela palavra. Então, se você quer crescimento da igreja, tem que pregar. E essa pregação tem determinadas características. É no poder do Espírito Santo. Porque, nesse ponto aqui, irmãos, deixa eu dizer para vocês algo extremamente importante e prático. Pastor Arival e eu temos tido a bênção e o privilégio de semanalmente estar pregando no culto desta igreja. Mas não pensem vocês que esse ministério está desconectado de vocês, não. Alguém já disse, e eu concordo: bancos vazios de oração produzem púlpitos sem poder. Podem ter certeza disso. No momento que a igreja ora pelos seus pastores, Deus concede poder a eles para pregar. Há essa conectividade entre os bancos e o púlpito. Sempre que a igreja orou, a pregação foi ungida, revestida de poder. E essa pregação no poder do Espírito Santo é que produz crescimento da igreja. Terceira coisa que você vai notar com muita clareza nesse livro é a conexão entre sofrimento e glória. Ainda no mesmo espírito da primeira mensagem que foi nos pregada nesta manhã. Quando a igreja passa por um sofrimento, quando um crente passa por sofrimento, aquilo é um prelúdio da glória. Aquilo é uma preparação para uma grande vitória. Se você ler com atenção as viagens missionárias de Paulo, nenhuma delas foi sem sofrimento. Nenhuma delas. A obra de Deus não avança sem luta, sem lágrimas, sem sangue. Não avança. Não avançou no passado, não avança hoje. Porque o crescimento da igreja, irmãos, é um embate espiritual. É uma invasão no território inimigo. E para você invadir o território inimigo, existe resistência e oposição. E certamente é nesse confronto, é nesse embate, é nessa luta sem trégua, é que a igreja cresce. É que a igreja avança. Bom, nós admitimos então que o autor deste evangelho é Lucas. Quem é Lucas? Lucas nos é apresentado como médico, não é verdade? Está escrito isso lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14. O nome dele é citado só três vezes na Bíblia. Colossenses 4,14, Filemon, versículo 24, e 2 Timóteo 4,11. Lucas não era judeu. Ele é o escritor do Novo Testamento, não era judeu, ele era gentio. Muito provavelmente nasceu em Antioquia da Síria. E nós sabemos que ele escreveu Atos, não apenas como historiador que examina os fatos, e ele diz isso lá no Evangelho de Lucas, que ele fez uma meticulosa investigação, desde as suas origens, mas ele também escreveu Atos como historiador, testemunha ocular dos fatos. Porque a partir da segunda viagem missionária, ele se insere no registro. Ele se apresenta como alguém presente
nos fatos, acompanhando as caravanas, acompanhando as viagens. Você pode testificar isso, por exemplo, capítulo 16. Antes disso, inclusive, verso 10, 16:10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, note o verbo, procuramos partir para aquele destino. Ou seja, quem está escrevendo faz parte do grupo que está partindo. Se você perceber, no verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, ou seja, ele está indo junto. A partir daqui, Lucas é um companheiro de Paulo, é o médico amado, está junto com ele, em Jerusalém, em Cesareia, na primeira prisão de Roma, na segunda prisão de Roma. No momento do martírio de Paulo, o único que estava com ele era Lucas. Somente Lucas está comigo, diz ele, lá em 2 Timóteo 4, versículo 11. Então, este homem que era médico e historiador é que acompanha Paulo. Por que ele acompanhava Paulo? Porque Paulo tinha doenças, enfermidade física, lembra disso? Ele diz isso lá em Gálatas 4, versículos 14 e 15. Ele tinha uma enfermidade física, que ele mesmo chama de espinho na carne, que Deus resolveu não curar. Mas o fato de Deus não curar, não representa que você não tem que tomar remédio. Quantos de nós tem doenças que não tem cura, mas nós estamos aí, levando a vida? Pressão alta, já viu alguém curado de pressão alta? Você lida com ela. Toma um remedinho todo dia. Não, já que Deus não quer curar, também não vou tomar remédio. Bom, aí complica a sua vida. Então Paulo andava com um médico amigo a tiracolo. Para quem Lucas escreveu este livro? Se você notar comigo, lá no versículo 1, é para o mesmo cidadão que ele manda o Evangelho. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Theos, Deus, filós, amigo, filia, verbo, onde tem a palavra também amor filéu, amor de amigo. E esse cidadão, pelo próprio nome, eu sei que ele era um grego, é um nome grego. Por isso ele escreveu para os gregos. E ele escreve para esse indivíduo para dar para ele um relato da expansão da igreja. E mais do que isso, para fazer uma defesa do Evangelho diante das autoridades romanas. Quando você lê esse livro ponta a ponta, você vai ver com clareza que há uma intencionalidade no relato, no registro, de mostrar o seguinte, que o cristianismo não é conspiratório contra Roma. Que a evangelização não é uma forma de rebelião contra o Estado. Que ele não está num movimento de conspiração. Aliás, lendo o livro de Atos, você vai perceber que os romanos sempre apoiaram o cristianismo, enquanto os judeus sempre se opuseram ao cristianismo. Só mais tarde, a partir do ano 64, e notem, Paulo já tinha passado pela primeira prisão em Roma, Paulo estava no interregno entre a primeira e a segunda prisão, é que Roma assume o comando da perseguição à igreja. Mas ao longo das viagens missionárias de Paulo, Roma não se opôs ao cristianismo. Quem se opôs ao cristianismo foram os judeus. Fogo inimigo, aliás, como é que chama? Fogo amigo. Os próprios judeus é que estão se opondo ao avanço da igreja. Esse livro, queridos, foi escrito quando? Eu não posso precisar para vocês exatamente quando esse livro foi escrito, mas pense comigo
que o relato de Atos termina sem terminar. Não é isso mesmo? Atos não tem conclusão. E eu pergunto a vocês, onde estava Paulo quando o registro encerra? Fecha as portas. Onde estava Paulo? Só 10 de cada vez para eu não ficar perturbado, senão eu fico confuso se vocês falarem todo mundo junto. Estava onde? Ele estava preso, onde? Roma. Aí deixa eu só pegar uma nota de rodapé aqui. Os críticos liberais rejeitam, por exemplo, como de autoria paulina, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Por quê? Por que eles rejeitam? Qual é o argumento principal deles? Porque eles acreditam, esses liberais, que Paulo foi executado na primeira prisão, que não teve uma segunda prisão. Como o livro de Atos encerra Paulo preso em Roma, e quando você lê 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, não encaixa essas 3 epístolas no livro de Atos. Não consegue encaixar. E aí então eles dizem, não, então eu rejeito, não é de Paulo. Só que Paulo, na primeira prisão, ele tinha liberdade, ele morava numa casa alugada, dentro do reduto do palácio, sob a égide do imperador, tendo um soldado da guarda pretoriana algemado com ele. E ele passa nessa prisão quanto tempo? 2 anos. Por volta do ano 61, 62 depois de Cristo. Então, que conclusão que você chega? Que o livro de Atos foi escrito depois desse período, mas muito provavelmente antes do ano 64. Por quê? Porque se Lucas encerra o livro de Atos com Paulo preso em Roma, e se em 64 acontece um fato tão mundialmente marcante, o que aconteceu em 64? Quem se lembra? O incêndio de Roma, 17 de julho de 64. Possivelmente Lucas teria registrado esse fato. Ou se Lucas tivesse escrito o livro de Atos depois do martírio de Paulo, muito provavelmente ele teria registrado o martírio de Paulo. Como ele encerra esse registro com a primeira prisão em Roma, é provável, portanto, que ele tenha escrito este livro por volta do ano 62, 63. A conclusão óbvia, lógica, a que chegamos. Pois bem, então vamos olhar a expansão da igreja. O pastor Erival abriu hoje o culto da manhã, lendo Atos 1:8. É possível repetir esse versículo? Todo mundo sabe de cor, não precisa nem ler, não é verdade? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está o esboço de Atos. Aqui está o mapa de crescimento da igreja. Se você notar, do capítulo 1 ao capítulo 7, o crescimento está circunscrito a Jerusalém e a Judéia. Se você perceber dos capítulos 8 até o capítulo 11, o crescimento avança para Samaria, chegando até Antioquia. A partir do capítulo 13, os confins da terra. Então está claro no livro de Atos, crescendo em ondas cada vez maiores, cada vez maiores. E eu queria
a examinar com você um pouquinho, antes de entrar em detalhes do livro, que esse crescimento, sobretudo na região da Judéia, Jerusalém, Judéia, teve uma séria resistência. E talvez o diabo e os homens mancomunados, os homens sendo instrumentos do diabo, ofereceram resistência a esse crescimento. E há 3 capítulos do livro de Atos que retratam essa resistência ao crescimento da igreja. Primeiro, capítulo 4. O que acontece no capítulo 4? Uma perseguição. Uma perseguição. Eu chamo isso aqui de um ataque de fora para dentro. Vocês já viram em algum lugar uma igreja cheia do Espírito Santo ser destruída pela perseguição? Um pai da igreja chegou a dizer que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Às vezes a perseguição chega, e quando a perseguição chega, ela tem uma finalidade: ela depura a igreja, e ela fortalece a igreja. Porque a primeira coisa que acontece na perseguição é que os falsos crentes se revelam, as máscaras caem. Ninguém morre por uma coisa que você não tem convicção. A pessoa pode até morrer por heresia, sabia? Tem muçulmano aí amarrando bomba no corpo e morrendo. Mas se você perguntar para ele se ele acredita naquilo, ele acredita. Como é que a igreja reagiu diante da perseguição? Oração e palavra. Eles não pediram: Deus, tira a perseguição, afasta a perseguição. Ou eles não oraram assim: o diabo está amarrado, não tem mais perseguição. Não. O que eles pediram? Dá-nos poder, Senhor, para que com intrepidez nós preguemos a Tua palavra. Tendo eles orado, o lugar onde estava tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a pregar com autoridade, ousadia, a igreja se expandiu. Só que o diabo não tem apenas uma arma, um método. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que você deve ficar firme contra as ciladas do diabo. Lembra disso? A palavra cilada no grego lá é metodeia. De onde vem a nossa palavra? Método, estratégia. Em outras palavras, o diabo tem muitas estratégias. Ele é perseverante. O fato de você ter vencido um round não significa que você está com toda a vitória segurada, não. Você tem que continuar perseverando. Aí chega no capítulo 5, o diabo muda de método. Ele bota dentro da igreja um casal hipócrita. Como é que chamava esse casal? Ananias e Safira. Qual o pecado desse casal? Vocês lembram? O que motivou esse casal a vender uma propriedade e entregar um valor aos apóstolos? Lembram disso? Qual foi a motivação deles? O José, chamado filho da consolação, Barnabé, vendeu uma terra, vendeu uma propriedade, levou todo o valor e entregou aos apóstolos para ajudar os pobres. Eles olharam aquele negócio: vamos fazer o mesmo? Esse negócio dá prestígio, a gente vai ficar bem visto na igreja, a gente vai ter promoção na igreja, é legal isso. Só que marido e mulher fizeram um acordo: vamos fazer o seguinte, combinado aqui, hein? Conta para ninguém não, só nós. Vamos reter uma parte. Vamos chegar lá para Pedro e falar: estamos trazendo tudo. Eles queriam prestígio. A intenção deles não era socorrer os necessitados, a intenção deles era se autopromover. A motivação era ruim. A obra podia ser boa, a gente pode fazer coisa boa com a motivação errada, sabia? Eu fico pensando se as igrejas de hoje, diante de uma oferta boa daquela, teria coragem de fazer o que Pedro fez. Não, irmão, glória a Deus, não importa a sua motivação não, você pode trazer o dinheiro é sempre bem-vindo. Pedro perguntou: por que encheu Satanás o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus.
Você vai morrer, cara. O cara empacotou ali aos pés de Pedro. Daqui a pouco chega a dona Safira e o Pedro pergunta: e aí, vocês venderam o terreno? Ah, vendemos. E aí, foi por quanto? Ah, foi tanto. Combinado com o marido para enganar. Pois é, seu marido já morreu, você vai morrer também. O que isso produziu na igreja? Temor. Ô, gente, ser membro da igreja era um perigo. Eu vou para lá, nada. Uma igreja santa é um perigo para quem quer viver no pecado. É uma ameaça para quem quer viver no pecado. E diz a Bíblia que essa intenção de Satanás de se infiltrar logrou, não deu certo, porque a igreja cheia do Espírito Santo discerniu as coisas e a igreja continuou crescendo. O diabo mudou de tática outra vez. Aliás, é muito oportuno isso, porque nós estamos numa eleição de diáconos. Capítulo 6, agora não é a perseguição nem a infiltração, é a distração. A igreja começou a crescer. E preste atenção, irmãos, não há crescimento de igreja sem crescimento de problemas. Você não quer ter problema? Não cresça. Fique estagnado. Sabe um lugar que não tem nenhum problema no mundo? Cemitério. Já viu problema no cemitério? Já viu gente falar mal dos outros no cemitério? Já viu gente passar necessidade no cemitério? Gente precisa ser socorrida, aconselhada, acompanhada. Não tem esse problema. Lá é uma paz, é um sossego. Mas também não tem vida. Quando a igreja cresce, pode ter certeza, os problemas vão surgir também. Crescer também. E diz a Bíblia que as viúvas dos helenistas começaram a ser esquecidas na distribuição diária. Era um período de escassez, de necessidades. E essas viúvas se sentiram injustiçadas na distribuição. Quem eram os helenistas? Quem eram? Eram judeus nascidos fora de Israel, que tinham vindo para morar em Israel, passando uma magrela. E elas olharam, não, as viúvas dos judeus aqui, que nasceram aqui, os nativos aqui, estão sendo melhor assistir que nós. Eu acho que nós estamos ficando gente de segunda categoria aqui. Nós estamos ficando gente aqui esquecida. Então, isso não é justo para fazer com a gente, não. Nós queremos o mesmo tratamento. O que é que surge na igreja? Murmuração. Você acha que tem murmuração na igreja ainda? Tem crente que murmura até hoje? Ô, gente, murmuração é um negócio perigosíssimo. Perigosíssimo, contamina, polui, atrapalha, gera mal-estar, gera tristeza. O que acontece diante da murmuração? Os apóstolos começaram a ficar distraídos, servindo as mesas, correndo para lá, correndo para cá, resolvendo isso, resolvendo aquilo, e perderam o foco. Até que eles tomaram a decisão da mais alta importância. Não é bom o que nós estamos fazendo. Quanto a nós, Atos 6:4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos constituir dentre vós homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria para esse mistério, para esse ministério. E aí foram eleitos o que nós chamamos de diáconos. E aqui você aprende duas coisas. Na igreja tem duas diaconias: a diaconia da palavra e a diaconia das mesas. Ambas são importantes, ambas são necessárias, ambas precisam acontecer na igreja. Mas os apóstolos entenderam uma coisa: nós fomos chamados especificamente para um ministério, e nós não vamos perder o foco. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Se nós nos distrairmos, nós vamos perder o foco. Então chama a sua atenção para esse ponto.
Você pode perder o foco fazendo coisa boa. É pecado servir as mesas? Não, não é pecado. Não é pecado. Você pode perder o foco fazendo coisa boa. A questão é, para que Deus chamou você? Se os apóstolos ficassem correndo para lá e para cá, para lá e para cá, servindo as mesas, eles não se dedicariam prioritariamente ao ministério para o qual Deus os havia chamado, dedicarem-se à oração e ao ministério da palavra. Vocês acham que até hoje tem gente fazendo isso hoje? Tem. Eu conheço pastores, e nenhuma censura a eles, talvez é por falta de estrutura, mas se tem que comprar uma caixa de prego para pregar uma régua na parede, é o pastor que vai lá comprar a caixa de prego. Faltou um saco de cimento, é o pastor que vai comprar o saco de cimento. Levar a cesta básica, é o pastor que vai levar a cesta básica. Tem alguma coisa de pecado nisso? Nenhum pecado. Só perdeu o foco. Perdeu o foco. Se ele está fazendo isso, servindo às mesas, ele não está fazendo prioritariamente o que Deus o chamou para fazer. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui entra a diaconia das mesas. E notem vocês que não é um ministério secundário, não. É relevante, é importante, a partir do critério que Deus exige para se escolher esses homens. Cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios de graça, cheios de poder. Mas os apóstolos vão se dedicar àquilo para que Deus os chamou para fazer. O pastor Arival trouxe aqui, acho que há 2 anos, salvo melhor juízo, há 3 anos, um pastor coreano, que falou sobre o ministério de oração de Jesus. Há 2 anos, não foi, pastor? 2 anos. A melhor resposta que eu já escutei sobre essa pergunta foi dele. Pergunta: o que é mais importante? Oração ou o ministério da palavra? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não precisa responder não, só pense um pouquinho. O que é mais importante? Perguntaram certa feita isso para Charles Haddon Spurgeon. Sabe qual a resposta dele? O que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? E esse pastor coreano que esteve aqui em Pinheiros, para mim deu uma resposta maravilhosa. Ele disse assim: Deus valoriza tanto a sua palavra, coloca a sua palavra num grau de supremacia tal, que deu primazia à oração. Porque se você não for um homem ou mulher de oração, não haverá virtude do Espírito na sua boca para pregar essa palavra. Lembra de Elias? Agora sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você já percebeu que às vezes uma pessoa prega uma verdade e não acontece nada? A outra chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem? Por que isso? É por meia boca de Deus, o outro não é. Por isso o texto diz: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao mistério da palavra. Talvez uma das maiores tragédias da igreja contemporânea é que nós separamos a academia de piedade. Separamos pregação de oração. E pregação sem oração, dizia Lutero, endurece o coração. Endurece o coração. Pois bem, queridos, a igreja avança então, elege os diáconos, a igreja expande, a igreja cresce. Só que um desses diáconos, mesmo sendo mordomo das mesas, não deixa também a mordomia da palavra. Porque Estevão vai ser um diácono pregador. Estevão vai ser um diácono operador de sinais e maravilhas. E Estevão vai provocar uma oposição radical
dos líderes da sua nação, os membros do Sinédrio. E eu acho fantástico porque no capítulo 7 há o discurso de Estevão, e curiosamente é o discurso bíblico com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento registrado em toda a Bíblia. E eu quero crer que ele pregou de improviso. De improviso. Eu conhecia a história do povo de Deus. E quando ele dá testemunho, começando lá com os patriarcas, passando por Moisés, passando por Davi, passando por Salomão, apontando para o Messias, revelando para aqueles judeus líderes que os seus pais perseguiram os profetas, chega um momento em que eles rilham os dentes, arrancam-no para fora e o apedrejam. Qual foi a reação dele? Diante do apedrejamento? Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Que coisa impressionante. Recebe o meu espírito, Senhor. Mas diz o texto que, quando ele estava sendo apedrejado, as vestes daqueles que o apedrejavam foram colocadas aos pés de quem? Saulo de Tarso, que consentia na sua morte. Está em Atos 8, versículo 1. A partir daí, a perseguição se espalha. Notem vocês, você resolve um problema, cria-se outro. Irmãos, a igreja nunca vai ter trégua. Não vai ter trégua. Não espere trégua, não. Espere luta. Você resolveu o problema lá da cesta básica das irmãs lá? Resolveu. Ok, mas tem outra agora. Tem outra agora. Agora o problema é maior, o problema é interno. Agora o problema é uma perseguição que chega e atinge a igreja toda. E o que acontece em Atos 8:4? Com a perseguição, todos vão ser o quê? Dispersos, exceto quem? Os apóstolos. Os apóstolos, nós vamos ficar aqui, na retaguarda, nós vamos ficar aqui. Só que essa dispersão, irmãos, pense comigo nisso, o cara sair da cidade dele, da casa dele, deixando a propriedade dele, os negócios dele, saiu, desalojou-se, desenraizou-se. Mas eles saíram fazendo o quê? Lamentando, murmurando, reclamando da vida? Está escrito, saíram todos fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Cada crente é um missionário. É o nosso lema de valores aqui da igreja. Nós somos missionários. Uma igreja perseguida, mas uma igreja missionária. E é o que acontece com isso? Acontece que um dos diáconos da igreja, outro diácono da igreja, matou um, outro se levanta. O Filipe vai lá para Samaria. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque Samaria era um território o quê? Hostil. Uma inimizade histórica. E diz a Bíblia que ele chega lá, e Deus dá poder para ele, como deu para Estevão, para fazer maravilhas, fazer sinais, milagres. E de repente aquele território tão hostil se abre, há uma grande alegria na cidade, pessoas são convertidas, as pessoas vão vindo, a notícia chega em Jerusalém, olha, lá em Samaria a coisa está acontecendo. O que os apóstolos fizeram? Mandaram para lá quem? Quem que os apóstolos mandaram para lá? Pedro e? Mas Pedro não era papa? Se Pedro era papa, ele não é mandado, ele manda. Os apóstolos mandaram para lá. Pedro e João. E a pergunta deles, qual era mesmo? O que eles fizeram lá? Aliás, o que eles fizeram lá? Impuseram as mãos
Sobre quem? Sobre os samaritanos. Na medida que os apóstolos impunham as mãos sobre os samaritanos, o que acontecia? Eles recebiam o Espírito Santo. Segundo Pentecostes está acontecendo. Segundo Pentecostes está acontecendo. Outro derramamento do Espírito Santo. Agora, para um outro time, para um outro grupo étnico, os samaritanos eram um povo híbrido. A mistura de judeus ou de hebreus com gentios. Eles eram híbridos do ponto de vista de raça, eles eram sincréticos em relação à crença. Aí acontece um fato muito curioso. Tinha um cidadão lá chamado Simão, o mágico. O cara enganava o povo. Era considerado o bambambam da região. Fazia prodígios, fazia milagres para enganar o povo. Quando ele viu a obra de Deus, eu falei, gente, que legal, esse poder eu não conheço, esse poder eu não tenho. E aí as pessoas eram batizadas, eu falei, eu vou também. Entrou na fila, entrou para a igreja, foi membro da igreja, de butuco olhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse poder eu não conheço, isso aí eu não sei o que é, eu preciso conhecer esse negócio. Quando os apóstolos chegaram e impunham as mãos das pessoas, recebiam o Espírito Santo, aí ele botou as unhas de fora e disse, foi o seguinte, chamou o Pedrão de lá, falei, Pedro, João, vem cá, vocês querem quanto? Eu pago, fala para mim aí, me ensina esse negócio, me ensina esse segredo aí, me ensina essa mágica eu não conheço ainda, eu dou dinheiro para vocês, eu quero aprender esse negócio de impor as mãos, a pessoa receber o Espírito Santo, esse negócio é magnífico, isso é fantástico, isso é um poder fenomenal, eu não posso ficar sem essa não. Daí surgiu uma palavra no vocabulário humano. Lembram que vocabulário é esse? Simonia. O que é simonia? O que é simonia, gente? Simonia é a compra de cargos eclesiásticos ou de poder espiritual com grana, com dinheiro. Isso aconteceu na história da igreja? Mas muito. Aliás, aconteceu já na época de Jesus, desde que Roma, em 63, ocupa esse território de Israel, o cargo de sumo sacerdote era comprado a peso de ouro. Até o período de Jesus, para vocês terem uma ideia, desde Roma 63, 28 homens ocuparam a posição de sumo sacerdote, comprada a ouro, simonia. E Pedro confrontou o cidadão. Esse dinheiro fica para você, para a sua perdição, meu filho. Nós não estamos atrás de dinheiro, não. Irmãos, isso é tão importante, numa época que o evangelho está sendo tão desfigurado, tão coisificado, onde o dinheiro compra tudo. Eu recebi um WhatsApp ontem, de um cidadão, pastor, entre aspas, que vendeu a igreja, pastor Ival. 300 mesmo, porteira fechada. E ainda falou, é bom negócio, rende R$7.500 de dízimo por mês, é garantido. Vendeu. Porteira fechada. Porteira fechada é uma palavra conhecida de vocês paulistas? Lá na roça, onde eu nasci, porteira fechada é você vender uma fazenda, um sítio, com tudo. Vai tudo junto. Porteira fechada. Dinheiro está comprando igreja, dinheiro está comprando crente, dinheiro está comprando tudo hoje. A igreja de Deus não se vende. A obra de Deus não se compra com dinheiro. Dinheiro na igreja de Deus é para a glória de Deus, para a expansão da obra de Deus, não para corromper a obra de Deus. Pois bem, esse camarada não revelou nenhum arrependimento, ele só pediu para Pedro e João orarem por ele, para que a maldição não caísse na vida dele. E a obra continuou crescendo. E aí é maravilhoso. Filipe, que estava num grande reavivamento espiritual, escuta o Espírito Santo falando com ele. Vai para o deserto. Eu acho isso maravilhoso. Porque quando um pregador está passando por uma experiência dessa, de avivamento, de multidões sendo salvas, ele não quer sair desse contexto. Vai para o deserto. Mas não, para o deserto não, senhor. Eu estou querendo ficar aqui. Uma colheita dessa? Não, vai para o deserto. Estava passando um cidadão, carruagem, lá de Candace.
lendo o livro de Isaías. E aí o Espírito Santo diz, corre, pega a carruagem lá. Aí quando ele corre, o camarada estava lendo. E ele fez uma pergunta, entendes o que lês? Tem muita gente lendo e não está entendendo nada. E a resposta do oficial, da rainha de Candace foi, como eu posso entender sem que alguém me explique? Irmãos, a palavra de Deus precisa ser lida e precisa ser explicada. É por isso que você manda os seus pastores para o seminário. É por isso que os seus pastores precisam investir dinheiro em comprar livro. É por isso que você entende que quando o seu pastor está no gabinete pastoral, preparando um estudo bíblico, um sermão, ele está trabalhando. Vocês conhecem aquela brincadeira do camarada que passou na frente da casa pastoral? Bem de manhã, e o pastor estava estudando. Aí o crente lá, está descansando, hein, pastor? Não, meu irmão, eu estou trabalhando. Aí o crente voltou de novo, lá para meio-dia, o pastor estava lá no quintal, capinando lá as flores, assim, mexendo no jardim. Aí o crente falou, está trabalhando, hein, pastor? Eu falei, não, meu irmão, agora eu estou descansando. Tem muita gente que acha que estudar não é trabalhar. Paulo diz lá em 1 Timóteo 5, que aqueles que se afadigam na palavra, é trabalho, gente, é esforço, é empenho, é estudo, é dedicação. Pois bem, aquele homem não só escutou a explicação, mas foi convertido. Não só foi convertido, foi batizado. E ele vai para a África como missionário. Uma pessoa só, talvez multiplicou o ministério de Filipe mais do que se ele tivesse lá em Samaria. Então não subestime quando Deus colocar diante de você apenas uma pessoa para evangelizar. Pode estar aí uma porta aberta para uma obra imensa. Aí chegamos ao capítulo 9. Aquele cidadão que guardou as vestes dos apedrejadores está furioso. Pegou carta de recomendação do Sinédrio para ir para Damasco. Damasco era que cidade? Capital de que país? Da Síria. Para, encontrando lá discípulos de Jesus, manietá-los e jogá-los na cadeia. Furioso, respirando ameaças e morte. Quando de repente, próximo ao meio-dia, uma luz se incendiu em cima dele. E ele vai ao chão. Se estava a cavalo ou a pé, não interessa. Eu fui ao chão. E essa conversão do maior opositor do cristianismo, ela é tão fundamental para a história da igreja, que ela é registrada em Atos 3 vezes. Lembram quais são os capítulos que relatam a conversão de Saulo? Capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Dá para repetir comigo? 9, 22, 26. Primeiro é o registro do fato, capítulo 9. Segundo é a defesa que Paulo faz diante da turba de Jerusalém, que queria matá-lo. Terceiro é o testemunho que Paulo dá diante do rei Agripa, lá em Cesareia Marítima. Pois bem, a conversão de Saulo foi um divisor de águas também na história do cristianismo. Porque ele vai da estrada de Damasco para a casa de Judas, na rua direita, e Deus fala para Ananias para ir lá, para orar por ele, para impor as mãos sobre ele, para ele ficar curado da cegueira, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, e a partir daí, Paulo é curado, é revestido do Espírito Santo, é batizado, e começa a pregar. Pregar onde? Em Damasco. De Damasco ele vai para a Arábia, passa um tempo com Jesus lá, 3 anos, num seminário intensivo com Jesus, volta para Damasco, segundo Gálatas capítulo 1, e é perseguido, foge de Damasco para Jerusalém. Chega em Jerusalém, capítulo 9, versículo 26, ele não é recebido pela igreja. Não acredita na conversão dele. Barnabé intercede por ele, o apresenta aos apóstolos.
Versículo 27, os apóstolos recebem, ele é acolhido e ele começa a pregar em Jerusalém. Os helenistas se reúnem e dizem: vamos matar esse cara. Vamos matá-lo. Aí os crentes, os membros da igreja, os discípulos se reúnem e dizem: olha, Paulo, você tem que ir embora. Dá para você ficar aqui não. Aqui não dá para você não. Só que ele não entendeu isso. Ele resistiu a isso. E ele não quis sair. Ele não quis sair. Aí, como ele não quis sair, Deus apareceu para ele. Ele relata esse fato de novo, acrescentando esse dado, lá em Atos 22, versículo 17, quando ele estava orando, Deus apareceu para ele numa visão e disse: vai embora. Vai embora. E ele também não quis ir não. O cara é cabeça dura. Ele argumentou com Deus: não vou não, eu persegui a igreja aqui, eu até guardei as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, eu consentia nisso, e ele argumenta, ele discute com Deus. Mas Deus não flexibilizou não, Deus radicalizou: vai, eles não vão te ouvir não. Sabe o que aconteceu com o camarada? Cabeça dura, ele não quis ir não. Ele foi tirado. Se você ler Atos 9:30, os discípulos o levaram. Ele foi levado. Saíram com ele. E o levaram para Cesareia. De Cesareia mandaram-no para a sua cidade natal de Tarso. E em Tarso ficou cerca de 10 anos no molho, no anonimato. Eu acho isso tremendo. Sabe por que eu acho isso magnífico? Você e eu, como Saulo de Tarso, não fazemos a obra fiados na nossa própria força. Se a gente confiar em nós, nós estamos fritos. Deus não permite que você faça a obra confiado nas suas forças. Depois de 10 anos, esse homem está quebrantado, e aí acontece um reavivamento em Antioquia. A igreja manda para lá Barnabé se lembra do Saulo, vai atrás dele. Atos 11:25 diz que pega Saulo, leva para Antioquia, e eles ensinaram lá uma multidão de discípulos. Um reavivamento. Aí Atos 13, algo sublime, a igreja estava orando e jejuando. Quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, Barnabé e Saulo são chamados por Deus, a igreja ora, a igreja impõe as mãos, a igreja os envia, eles levam João Marcos e vão para a primeira viagem missionária. Chega em Pafos, na ilha de Chipre. O procônsul quer ouvir o evangelho, o seu mágico particular, Bar Jesus, quer impedir. Aí diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico e disse: servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Ficarás cego. A cegueira caiu em cima dele. A luz do evangelho brilhou no governador. E ele se rendeu a Cristo. Aí vão dali para perto da Panfilha, uma região alagadiça. Atos 13:13. E diz que ali João Marcos, que era o ripereta deles, o servente deles, o auxiliar deles, volta para Jerusalém. E diz a Bíblia que então Paulo e Barnabé sobem as montanhas do Cáucaso e vão lá para a Galácia, a região da Galácia do Sul, província romana. E é muito curioso porque Gálatas 4:14-16 diz que Paulo vai pregar o evangelho nesta província da Galácia pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. E essa enfermidade física muito provavelmente foi o espinho na carne, que muito provavelmente foi uma malária que ele contraiu nessa região alagadiça, que atingiu inclusive a sua visão. E ele chega na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, essas 4 cidades. Lutas, perseguição, foi até apedrejado em Listra, mas deixa igrejas plantadas.
a obra de Deus estabelecida, liderança ordenada, e a igreja avança nessa região da Galácia. Aí eles voltam para a igreja de Antioquia, que era a igreja enviadora, e aqui tem um princípio fundamental: missionário tem que estar ligado à igreja local, e a igreja local tem que estar associada ao missionário. Porque hoje, irmãos, por causa até, penso, acho que o Arival concorda comigo nesse ponto, pela omissão da igreja, muitas agências missionárias tomaram o lugar da igreja. E eu não estou dizendo que a agência está errada, não. Tem hora que é necessário, por uma questão de logística e tudo mais. Mas a agência missionária não pode substituir a igreja. Não pode. A igreja precisa ser encorajada pelo missionário. O missionário precisa voltar à igreja e dizer: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Deus está fazendo isso, isso e isso. Para que a igreja, renovada no ânimo, possa continuar investindo na obra. O missionário precisa ir, saber que por trás dele tem uma igreja que o sustenta, que ora por ele, que o acompanha, está do lado dele, na obra missionária. Se você ler Atos 14, versículo 26 e 27, reunida a igreja, eles relatam quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Eu acho isso maravilhoso, porque quando eles dão testemunho, eles não chamam os holofotes para eles dão glória a Deus. Mas voltando de novo àquela ideia, Atos 15, não há crescimento da igreja sem o quê? Sem o quê? Perseguição, sem oposição. Chega Atos 15, os membros da seita dos fariseus descem em Jerusalém, vão lá para Antioquia e começam a dizer o seguinte: se vocês, gentios crentes, não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Olha que triste. Olha a perversão da pureza do evangelho. Olha a mensagem de dizer que só a fé em Cristo não é suficiente. Então, o que acontece? É preciso convocar um concílio. Eu acho que nós somos presbiterianos, dentre outras razões, por isso, né? Somos alguém a conciliar. Os nossos assuntos são resolvidos num concílio de homens maduros. Os presbíteros, após se reuniram, discutiram a matéria. Paulo falou, Barnabé falou, Pedro falou, Tiago liderou, tomaram a decisão. Não vamos afligir os crentes gentios, não. Não vamos obrigá-los a se circuncidarem, não. A guardarem a lei de Moisés, não. Só vamos pedir para que eles se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, de carne com sangue, de relações sexuais ilícitas. Mas não vamos impor a eles as obrigações da lei de Moisés. Por que eles colocaram essas três coisas? 2 cerimoniais e 1 moral. Porque nós, ao levarmos o evangelho, precisamos respeitar a cultura. Se você não respeitar a cultura de um povo, você não consegue ter acesso a ele. É por isso que você lê na história alguns missionários que se vestiram como o povo vestia. Hudson Taylor, por exemplo, ele vai para a China, se veste como chinês. Ele se insere na cultura. Pois bem, a decisão, outra coisa importante, a decisão não foi só falada, a decisão foi tomada, a decisão foi escrita, a decisão foi comunicada. Por quem? Por pessoas nomeadas com credenciais. Para quê? Para que não houvesse nenhuma deturpação, nem acréscimo, nem diminuição da decisão tomada. Você conhece aquela história que quem conta um conto aumenta um ponto? Eu aprendi isso numa sala de aula, eu nunca mais esqueci. O professor, primeiro ano de seminário, pegou 5 alunos. Aliás, vale a pena fazer isso, uma enquetezinha num acampamento. Pegou 5 pessoas da sala e mandou 4 para fora da sala. O 5º ficou. Aí contou uma historiazinha simples. Leu a história. Aí, aquele 5º aluno chamaria o 4º. Agora, você que escutou a história vai contar. O que você ouviu?
Ele contou, omitiu alguma coisa, acrescentou outra. Chama o terceiro. Esse que escutou, você vai contar para esse aí a história. Aí omitiu várias coisas, acrescentou outras, muitas. Quando chegou no último aluno, a história não tinha nada a ver mais com aquela que ele escutou, lá no início. Nada mais a ver. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, decisão tem que ser escrita, com fidedignidade ao que foi feito, ao que foi decidido. Pois bem, vai para a segunda viagem missionária, eles querem ir para a Ásia, o Espírito Santo, não é para a Ásia vocês vão não, vocês vão entrar na Macedônia, eu quero o Ocidente. E eles entram, província romana de Filipos, são perseguidos, mas a igreja é plantada. Vão para a capital da Macedônia, Tessalônica, são perseguidos, mas a igreja é plantada. Saem dali e vão para Bereia, perseguidos, mas a igreja é plantada. Sai dali e vai para Atenas, chamado de Tagarela, mas não diz a Bíblia que deixou a igreja plantada. Mas o evangelho foi pregado. Tem hora, irmãos, que a gente planta, tem hora que não planta. Fracassou? Não, não fracassou. Não fracassou. Você e eu não administramos resultados. Quem administra resultado é Deus. Sai dali e vai para Corinto, capital da Caia. Fica lá quanto tempo? 18 meses. A igreja que mais Paulo amou. A igreja que mais deu trabalho para Paulo. Sai dali e vai para Éfeso. 5 minutinhos. 3 anos em Éfeso. 3 anos em Éfeso. O maior reavivamento da história registrado no Novo Testamento para mim aconteceu em Éfeso. Porque dali o evangelho foi proclamado em toda a província, igrejas foram plantadas em toda a região, porque diz a Bíblia que nos 2 anos que Paulo ficou pregando ali, deu oportunidade para que toda a Ásia escutasse o evangelho. As pessoas rompiam com as suas práticas pagãs, as pessoas vinham denunciando publicamente as suas obras, e a religião oficial, que era o culto a Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi completamente vencida pelo poder do evangelho. Paulo termina suas viagens missionárias, retorna para Jerusalém para trazer uma oferta. Nessa vinda para Jerusalém, é profetizado que ele vai ser preso. Ele tem percepção que vai ser preso, mas ele não recua, ele vai. É preso mesmo. Os judeus querem matá-lo. Diz a Bíblia que 40 judeus entram em conspirata para matá-lo, com um voto de anátema, de não comer, não beber, enquanto não matar Paulo. O projeto de Deus triunfa. A notícia vaza, e Paulo é levado para Cesareia, sob a guarda romana, e ele fica 2 anos preso lá, acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. E diz a Escritura que Festo estava para entregar Paulo ao Sinédrio, para ganhar a simpatia dos judeus, e Paulo, percebendo a jogada, usando do direito de cidadão romano, disse: eu sou cidadão romano e quero ser julgado em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. E Paulo então embarca para Roma, porque Deus o queria em Roma, porque ele queria estar em Roma. E quando embarca, um naufrágio. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente. 276 pessoas no navio. Nenhum se perdeu. Eles chegam em Malta. Os malteses precisavam do evangelho. Por isso que o naufrágio aconteceu. Deus usa uma providência carrancuda para alcançar um propósito sublime. E ele ficou 3 meses naquela ilha, curando os enfermos, orando por eles, pregando o evangelho. Depois de 3 meses, os malteses o enviam para Roma. E ele chega lá com suas necessidades supridas, algemado. Mas ele vai dizer na carta aos Filipenses que as coisas que aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Porque ele estava preso, diz a Bíblia que a igreja foi mais encorajada. Porque ele estava preso, toda a guarda pretoriana, que eram 16 mil soldados da mais alta patente, tomam conhecimento das suas cadeias em Cristo, e muitos deles se convertem a santos na casa de César. Porque ele estava preso, não podendo viajar, começa a escrever cartas.
Por isso que você tem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão na sua Bíblia. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente. E o livro de Atos encerra com Paulo preso nesta primeira prisão em Roma. Não tem conclusão Atos, sabe por quê? Porque você e eu continuamos Atos. Talvez o capítulo 29 de Atos é a sua história, é a minha história, é a nossa história. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, para que a obra avance, até que Cristo volte. Que Deus nos ajude. Amém.